João capítulo 8, do 30 ao 36, e depois do 44 ao 51. A palavra de Deus diz assim: ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo 44, diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Amém. Pai, obrigado, Deus, pela palavra que nos foi trazida, que foi deixada para nós como instrução, como direção. Não apenas por curiosidade nós chegamos à Tua palavra, mas porque queremos ensino, porque queremos mudança, transformação de vida. E é ela que tem esse poder de transformar a nossa mente, o nosso coração, de modo que o nosso comportamento seja transformado. Meu Deus, eu te peço, fala ao nosso coração esta manhã, que nós possamos realmente ouvir a Tua voz, Pai. Porque o que queremos nesse dia é ouvir a Tua voz. Nosso interesse não está em ouvir as vozes humanas, com doutrinas dos homens, com filosofias. O que precisamos é da palavra que sai da Tua boca, aquela que verdadeiramente nos alimenta. Precisamos desse alimento e te pedimos isto esta manhã. E eu entrego a minha vida ao Senhor, pedindo a unção do Espírito Santo, o poder, para que eu possa ministrar a Tua palavra com verdade e de acordo com a Tua vontade. Eu oro por isso com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto de Jesus é um texto bem contundente, não é? A Bíblia está narrando uma conversa de Jesus com algumas pessoas, alguns judeus, que a princípio haviam até crido nele, né? Acreditado nas suas palavras. Mas a conversa, ela chega a um momento de tensão, porque Jesus, dizendo sempre a verdade, vai confrontar aquelas pessoas com a mentira. E há aqui um conflito bem estabelecido, bem claro, entre a verdade e a mentira. E isso foi muito contundente naquele diálogo de Jesus com aquelas pessoas. E ainda é muito atual essa palavra para os dias de hoje. Por quê, irmãos? Nós vivemos num mundo que é repleto de mentiras, não é? Muitas vezes os nossos relacionamentos são manchados pela mentira. A mentira é usada na sociedade como um artifício que vem de encontro a muitos conflitos, né? As pessoas às vezes preferem a mentira para fugir de conflitos. Começamos a mentir em pequenas coisas e isso nos leva a mentir em coisas maiores.
E isso é muito próprio do mundo em que a gente está vivendo. Um mundo de mentira que não consegue enxergar a verdade. E por esta cegueira à verdade, muitos não se aproximam de Deus. E Jesus fala um pouquinho sobre isso aqui nesse texto que nós lemos, né? Ele diz que a mentira, entre outras coisas, tem cegado o homem. E esta cegueira produz o seu aprisionamento. O homem se torna refém da própria mentira em que vive. Essa cegueira o faz prisioneiro dos seus próprios pecados. São palavras que Jesus disse aqui no texto que nós acabamos de ler. E em todo o tempo há um conflito e uma oposição constante entre a mentira e a verdade. São duas coisas que também é impossível conviver juntas. É como luz e trevas. É impossível que luz e trevas convivam no mesmo ambiente, porque ao chegar a luz, as trevas simplesmente se dissipam. Assim também a verdade e a mentira, é impossível que elas habitem no mesmo lugar, a mesma boca, a mesma pessoa, porque uma se opõe frontalmente à outra. Enquanto uma fala das coisas de Deus e traz liberdade, a outra aprisiona, escraviza e tem por pai o diabo, como o próprio Senhor Jesus aqui nos ensinou. Então, as palavras de Jesus nessa conversa com os judeus, elas servem para nós ainda hoje como um alerta para a nossa vida. Para que a gente desperte com aquilo que Jesus falou, para que cada um de nós possa fazer um balanço da sua vida, das suas palavras, das suas atitudes, para que a gente perceba claramente se na nossa vida há alguma mentira, há algo que a gente está se acostumando, não é? Uma mentira sutil que muitas vezes acostuma a nossa mente, o nosso coração a essas coisas. Então, eu queria olhar com você para esse texto, para entender esses princípios e depois a gente fazer essa análise. Como está a minha vida diante da verdade de Deus? É isso que eu creio ser importante esta manhã. Veja o que Jesus ensina aqui em João capítulo 8, inicialmente no verso 30 e no verso 31. Veja o que diz a palavra de Deus. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Veja o que Jesus está dizendo. O crer em Jesus, pelo que ele diz aqui, não significa muita coisa, irmãos. Por que eu posso dizer isso? Você pode até ficar impressionado. Como, pastor? Se a Bíblia diz que é a fé que nos salva, então fé é uma manifestação da minha crença. Então crer em Jesus faz toda a diferença. A princípio, sim. Mas crer em Jesus implica em outras coisas, que Jesus mesmo está aqui citando. Veja, há muitas pessoas que dizem que acreditam em Jesus. Você pode fazer uma enquete aí, de repente, na tua vizinhança e perguntar: você acredita em Jesus? Muita gente vai dizer que acredita em Jesus. Se você perguntar para um macumbeiro: você acredita em Jesus? Ele diz: acredita em Jesus. Você já foi na sessão de macumba? Fala sério, já foi? Não? Pois é. Eu tive o desprazer de ter sessão de macumba dentro da minha casa. E o preto velho que o meu pai recebia, começava as orações dizendo: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e todo mundo em volta dizia: para sempre seja louvado. Você já participou disso? Pois é. Então, você sabe do que eu estou falando. Se você perguntar se aquele macumbeiro acredita em Jesus, é claro que eu acredito em Jesus, estou falando louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É ou não é, irmãos? Então, acreditar em Jesus não é tudo que é exclusivamente necessário. O próprio Jesus disse isso aqui. Veja, o texto começa dizendo que Jesus estava falando com os judeus que haviam crido nele. Aqueles que não creram, ele nem falou mais com eles. Mas ele começa a conversa somente com aqueles que haviam crido nele. De alguma maneira, manifestaram crença nele. Mas o que o verso 31 diz é que essa crença, a princípio manifestada, não significa muita coisa, porque Jesus coloca um se. Ele diz assim: se vós permanecerdes
na minha palavra, então, aí vocês são verdadeiramente meus discípulos. A princípio eles disseram que criam, só que a fé que eu manifesto, que eu digo que tenho, ela tem que ser acompanhada, referendada, validada pela palavra de Jesus. Então ele diz: se você que creu em mim, agora permanecer na minha palavra, ou seja, em obediência, em atenção, aí sim você verdadeiramente é um discípulo meu. Por isso eu questiono, será que todo mundo que chega na igreja e diz que recebeu Jesus, que aceitou Jesus, sei lá o nome que você queira dar, é cristão? Permanece depois esta pessoa na palavra de Jesus? O fato simplesmente de, no momento de emoção, ela dizer: eu quero Jesus, chorando, não quer dizer muita coisa. Talvez até nos emocione, mas não quer dizer muita coisa. Jesus mostra aqui que a permanência é que vai revelar que aquilo que aconteceu naquela vida é verdadeiro. Você se tornará verdadeiramente um discípulo se você permanecer. Aquilo que a gente faz na emoção não quer dizer que vai mudar a nossa vida para o resto da vida. Às vezes, por emoção, você diz um monte de coisa. Olha, sexta-feira foi o dia dos namorados. Não foi, irmão? Vocês viram o Facebook? Quanta bobagem. Não? Quanta declaração de amor eterno. Mas é um eterno que não dura até a próxima namorada. Né? Já viu essa coisa? Não, eu amo você. Aí, você... Aí daqui a pouco, no outro ano, está com outra pessoa. Vê que as emoções não querem dizer muita coisa. Agora, se permanecer, aí a gente começa a ver. Olha, mês que vem eu vou fazer 28 anos casado com aquela mulher maravilhosa ali. Ali é permanência. Amém? Aí quer dizer que verdadeiramente eu sou discípulo dela. É permanência. É ou não é, irmãos? Agora, essas declarações motivadas por emoções, não querem dizer muita coisa, e o próprio Senhor Jesus está aqui questionando. Ele está dizendo e afirmando: vocês que creram em mim, eu vou ver realmente se vocês creram, se vocês permanecerem na minha palavra. Há muita gente que crê, mas quantos permanecem? Há muita gente que passa pela igreja, mas quantos permanecem? Esses são verdadeiramente os discípulos de Jesus. Por isso que eu digo sempre, eu não acredito em desviado. Não existe desviado. Existem pessoas que nunca se converteram, ficam um tempo na igreja e depois vão para outro lugar, igual esse que namora um monte de gente aí. É ou não é? Se desvia dos namoros como gente se desvia da igreja. Nesse sentido, mas na verdade nunca foi. Nunca foi de fato um cristão verdadeiro, verdadeiramente o meu discípulo. Veja como Jesus começa a falar da verdade, verdadeiramente. Por quê? Tem gente que tem cara de discípulo, mas não é discípulo. Tem cara de crente, mas não é crente. Então há uma verdade absoluta por trás daquela aparência, por trás daquilo que eu simplesmente afirmo. Esses judeus disseram que criam em Jesus, mas por outro lado, Jesus coloca essa condição, porque quem permanece, esse sim é o discípulo. E permanece em quê? Na palavra. Veja como Jesus é enfático ao dizer que a palavra é aquilo que atesta a minha condição de crente, daquele que crê. A Bíblia diz que eu tenho que crer em Deus de acordo com as Escrituras. Quem crer em mim, como dizem as Escrituras, assim afirmou Jesus. Então, há um padrão. Eu creio em Jesus, a minha maneira, do meu jeito, da forma que eu acho. Isso o macumbeiro também faz. Ele crê em Jesus a maneira dele, entende? Então é crer de acordo com a palavra. E o que é a palavra e por que a palavra é tão importante? Veja João 17, um pouquinho depois aí, João 17, 17. É um versículo simples, mas de muita importância. João 17, 17 diz assim, Jesus orando por seus discípulos: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui está a ligação completa entre a palavra de Deus e a verdade. Jesus diz: a verdade é a tua palavra é a verdade. Então, quem permanece na palavra, permanece na verdade.
Não é uma conversão de aparência, não é um crer à sua maneira, mas é um crer à maneira de Deus, que se manifesta e se comprova pela permanência, pelo tempo. O tempo vai mostrando quem realmente é quem, não é? Então a palavra é a verdade. E aí isso me faz questionar também as experiências de fé. Hoje, às vezes, a igreja se enche de pessoas que disseram que tiveram uma experiência com Deus. Será que essa experiência é baseada na palavra? É baseada na verdade? Será que essa pessoa vai permanecer na verdade? Veja a importância de questionar as coisas pela palavra, pela verdade. Porque há muita gente que continua até na igreja, mas crendo em Deus à sua maneira, tendo com Deus um relacionamento baseado na sua forma de pensar. Como falei aqui outro dia sobre Simão Mágico, tem muito macumbeiro que às vezes diz que se converte, mas ele não se converteu, é igual Simão Mágico. Ele está na igreja, está no meio dos crentes, mas ele ainda pensa e age como um macumbeiro. Ele ainda tem com Deus um relacionamento baseado na superstição, baseado na troca, no tomar lá da cá. Então ele não é convertido. Ele ainda é, por dentro, um macumbeiro. Então eu preciso questionar a experiência de fé, seja ela qual for, não pode suplantar a palavra de Deus. Porque Jesus disse: quem crê em mim, de acordo com a minha palavra, aquele que guarda a minha palavra, esse sim é verdadeiramente o meu discípulo. Então aquele que tem algumas experiências, que de repente são apenas sensoriais, e o remetem àquilo que ele vivia no seu passado, como espírita, como sei lá o quê, não está vivendo a verdade da palavra de Deus. A nossa fé é atrelada à palavra. O Espírito Santo é atrelado à palavra. Tudo se resume à palavra. Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Espírito Santo é livre, sim, ele é livre, de acordo com a palavra. O Espírito Santo foi aquele que revelou a palavra, então ele não vai dizer nada além da palavra. As experiências com o Espírito Santo não vão te levar você a uma coisa que não está na palavra de Deus. Não, pelo Espírito Santo agora eu sinto que eu tenho que andar engatinhando no púlpito e rugindo como um leão. Você já viu isso na Bíblia? Não, então isso não é do Espírito Santo. Isso é do espírito humano. Isso é uma sensação humana de transmitir alguma coisa com aquela coisa que está fazendo. E aí bota a culpa em Deus e no Espírito Santo, na liberdade que nós temos. Está sentindo a importância de verdade e mentira? Está vendo como é que você pode qualificar o que é verdade e o que é mentira? Verdade está atrelada à palavra de Deus. Ela é a verdade, está escrito aqui na Bíblia, que nós acabamos de ler. E nenhuma experiência, mesmo que eu diga foi Deus, porque todo mundo que faz essas palhaçadas bota a culpa em Deus, né? Foi Deus que me revelou, foi o Espírito Santo que me inspirou. O ato profético de eu tocar a trombeta e o chofar foi o Espírito Santo. É sempre a culpa colocada em Deus, não é verdade? Mas eu tenho que olhar para a palavra. E aí pior é quando essas pessoas cinicamente começam a procurar na palavra aquilo que justifica os seus atos, mas encontram na palavra coisas completamente fora do seu contexto. E assim as igrejas começam a distribuir objetos, porque na palavra acontecia os 318, né? Porque na palavra está lá o número, né? Os não sei quantos, as 7 semanas disso e daquilo, porque na palavra, completamente fora do contexto e fora daquilo que Deus queria transmitir com aquilo que está revelado na palavra de Deus. Verdade e mentira, irmãos, vão sempre se opor. Não há acerto, não há comunhão e acordo entre elas. Continua no texto lá em João, capítulo 8. Vamos ler o verso 32. Veja, logo depois de falar isso, Jesus traz esse versículo super famoso, João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A quem Jesus está dizendo isso? Aos judeus que haviam crido nele. E aqueles mesmos judeus que ele havia acabado de dizer: eu vou ver se você creu mesmo, se você permanecer na minha palavra. Veja que há uma constante, uma continuidade aqui. O versículo 32 começa com o e, ou seja, o ligando ao versículo anterior. Então, uma continuidade. Se você permanecer na minha palavra,
você vai ser verdadeiramente o meu discípulo. E como consequência, você vai conhecer a verdade. E a verdade te libertará. Aonde eu vou conhecer a verdade? Na palavra. Não há outra fonte de conhecimento da verdade que não a palavra. Um pregador não é a fonte de conhecimento da verdade. Concorda comigo? O pregador é um instrumento para trazer a palavra. Mas o conhecimento é a própria palavra que vai te dar. O pregador pode ser um instrumento para transmitir a verdade de uma maneira mais ou menos coerente, mas ele não é a verdade. Então, o que o pastor da televisão diz não me interessa, ele não é a autoridade da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Se você permanecer na palavra de Jesus, você será verdadeiramente seu discípulo. E, como consequência, conhecerá a verdade e, como consequência, será liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus disse isso, o bicho pegou. Você já vai ver no versículo seguinte uma meio que indignação deles. Espera aí, como é que você está? O senhor está dizendo aí que a gente não é liberto, não? É difícil dizer isso para alguém, né, irmão? Principalmente para alguém que acha que é crente. Como é que você vai, né? Como é que você vai dizer para um crente que ele não é liberto? Mas espera aí, eu sou descendente de Abraão. Os judeus argumentaram aqui com Jesus. Por quê? Porque Jesus está dizendo a verdade para eles. Jesus não está disfarçando. Depois eu vou dizendo aos pouquinhos, né? Já que eles creram em mim, deixa eles virem assim, depois eu vou revelando aos pouquinhos a coisa como é, para não espantar, para eles não irem embora. Mas Jesus não está preocupado com o seguidor. Quem gosta de seguidor é pastor, gente. Jesus não está preocupado com isso. É ou não é? Eu vou agradar aqui para ninguém se ofender e ficarem. Porque quando ficam, entra dízimo, entra oferta. Jesus não está preocupado com isso. Então ele está dizendo a verdade. Logo depois ele diz, vocês precisam de ser libertos. Como é que é isso? Liberto? Que negócio é esse, Jesus e tal? Por quê? Veja o que Jesus disse em João 15:3. João 15:3. Olha o que ele fala aqui. Vós estáis limpos. O que nos limpa? Pela palavra que vos tenho falado. A palavra que revela a verdade, que liberta, também limpa. E eu preciso reconhecer que preciso de limpeza. Por isso Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque o são acha que está bom, acha que está tudo bem com ele, acha que ele está perfeitinho, que não tem problema nenhum. Essas pessoas não vão ser salvas por Jesus. Só vai ser salvo por Jesus quem reconhece que está doente. Quem reconhece, é igual aquele no AA, né? Você reconhece que é viciado, aí você tem uma chance de se recuperar. Primeiro passo do AA é isso, você reconhecer que você tem um problema. Quando você não reconhece que tem um problema, você não vai se livrar desse problema. No relação ao pecado é a mesma coisa. Quando você não reconhece que é pecador, que é sujo, que é nojento, que precisa, que é doente, não há como Jesus te salvar. Quando você não reconhece que precisa de limpeza, e só a palavra pode dar, que precisa de libertação, que só a palavra pode dar, não vai adiantar. Aqueles judeus creram no que Jesus falou naquela hora. Mas quando ele falou de liberdade, de libertação, eles já ficaram preocupados, né? Veja só o versículo 33. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Já ficaram aborrecidos com Jesus agora, sentiu que ficaram? Esses eu acho que não voltam no outro culto, não. Irmãos? O que você acha? Já ficaram bravos aqui com Jesus. Que negócio é esse? A gente crê nele, agora vem dizer que a gente precisa de libertação. Que negócio é esse? Eu sou descendência de Abraão, eu tenho uma linhagem de crente na minha família. Não é que vai dizer agora para mim que tudo que eu creio está errado? É assim que as pessoas agem, irmãos. E foi o que fizeram aqui com Jesus, não é? E aí diz verso 34. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Aí Jesus falou de pecado. Pecado também não é um bom discurso, né? Falar de pecado para quem quer atrair gente não dá certo. É melhor falar de prosperidade, né, irmãos? Quer encher a igreja, vai falar de pecado, não vai funcionar o negócio. O escravo
não fica para sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Do que o ser humano precisa ser liberto, segundo Jesus? Da escravidão do pecado. Então não adianta dizer, eu acredito em Jesus, mas continuo fazendo as mesmas coisas sempre. Continuo aprisionado aos mesmos costumes, aos mesmos gostos, às mesmas tradições, a tudo que eu fazia antes. Como eles, as tradições, somos filhos de Abraão, temos aqui nossa religião, sabemos fazer o nosso feijão com arroz, agora vem com essa aí. Se não houver libertação do pecado, que é o que nos aprisiona, não há permanência, não há conversão de fato, queridos. O filho, como Jesus disse, fica para sempre na casa. É por isso que eu acredito em salvação eterna, que crente verdadeiro não perde a salvação, porque ele se tornou filho, e o filho fica para sempre na casa. Jesus não admite a possibilidade de um filho deixar de ser filho. Filho pode até errar, mas ele sempre é filho, entende? Porque essa filiação não é natural. Essa filiação foi produzida por Deus que te adotou, entende? É uma filiação dada por Deus que não é revogada. Ela foi entregue por Deus. E o filho fica para sempre. Agora o escravo não, o escravo a gente muda, o escravo tem outros. O escravo entra e sai da igreja, o escravo passeia por um monte de igreja diferente, não para em nenhuma. Escravo é assim. Escravo não fica para sempre. E se escravo não fica para sempre, escravo não vai viver no céu. Não vai viver no céu para sempre com Jesus. Você entende isso? Então, o que Jesus está dizendo é que a libertação maior do homem é do jugo do pecado, da prisão que o pecado produz. E isso só na permanência na palavra. Ninguém que se converte está imune ao pecado, irmãos. A luta contra o pecado é constante e diária, mas o que nos fortalece é a palavra. Por isso, a verdade liberta. Quanto mais da verdade eu ouço, mais fé ao meu coração. A fé vem pelo ouvir da pregação. Quanto mais fé, mais agrado a Deus, porque com fé eu apenas faço aquilo que agrada a Deus. Eu reajo ao pecado com as armas que Deus mesmo me dá, pela verdade da sua palavra. Que acaba a minha vida sendo incomodada pelo erro, pelo pecado. Porque quanto mais você conhece da verdade, mais você fica incomodado. Quando você está enganado, você tem aquele desculpa, eu não sabia que era errado e tal. Mas quanto mais você conhece, mais você vai sabendo que é errado. E quanto mais você sabe que é errado, mais isso incomoda você, entende? Então, Jesus está dizendo dessa libertação. E essa aí não há filiação que garanta. Eu sou filho de Abraão, eu sou filho de crente, eu sou filho do pastor fulano, eu sou filho do bispo, do apóstolo. Não adianta. Isso aí é individual. Isso aí é um processo, você e Deus. E essa permanência que vai mostrar que realmente você é um convertido. Não são os anos de igreja, mas a permanência na palavra, que vai te libertar do jugo do pecado. Conhecereis a verdade vos libertará do pecado. É disso que Jesus está aqui falando. Volta ao texto lá e vamos ler verso 37. Aí Jesus diz assim, olha, eu sei que vocês são descendência de Abraão. Entretanto, mesmo assim, vocês procuram me matar. Por que vocês querem me matar? Porque a minha palavra não está em vocês. Agora ele está falando aos judeus, de maneira geral, que queriam matá-lo. E esses que disseram que creram nele, a partir de agora também queriam matá-lo. Por quê? Eles estão precisando de libertação, ficaram indignados com Jesus. Então, Jesus vai dizendo, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, pois vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Olha como é que a gente gosta de dizer, eu sou filho do fulano. Que é a carteirada, né? É a famosa carteirada. Você é filho do fulano, então age igual fulano. Você quer a honra do fulano? Então faz como fulano faz. Não adianta só dizer que é filho do fulano, você tem que viver como quem é filho do fulano. Jesus está dizendo aqui, então, faça as obras de Abraão, não é? Faça as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus.
assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus. A conversa está esquentando, está vendo? Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Olha o que Jesus está dizendo aqui, irmãos. A incapacidade deles de compreender a clareza com que Jesus está falando é porque não conheciam a palavra. Irmãos, eu digo a vocês, existem hoje crentes, entre aspas, em diversas igrejas, entre aspas, que não conseguem compreender a palavra de Deus. Não entendem nada do que Jesus fala. Por quê? A explicação está aqui. Porque são incapazes de ouvir a palavra de Deus. Cultos em que cada vez menos a palavra é pregada. O culto tem de tudo. O culto começa com 45, 50 minutos de louvor, com luz negra, fumaça, gelo seco. Depois vem 45 minutos de apelo financeiro para o pastor arrancar de você até a cueca, né? Aí depois ele vai falar, vai dar oportunidade para 30 conjuntos musicais, para o grupo das senhoras, das crianças e tal. Lá pelas tantas, quando ninguém aguenta mais, ele diz: agora eu vou pregar a palavra. Abre a Bíblia, lê 2 versículos, fecha e diz: tá bom, já nos divertimos por hoje. Já dançamos, já corremos, já fizemos trenzinho na igreja, já voamos com um aviãozinho, já sapateamos. Tá bom, chega. Por isso, cada vez menos entendem a linguagem de Jesus. Por quê? Ele diz no verso 43, porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E essa incapacidade não é uma incapacidade física. Jesus não está dizendo que eles são surdos. Ah, você é surdo, você não pode ouvir que você é surdo. Não, é uma incapacidade espiritual. Você é incapaz de ouvir, porque você só dá ouvidos para palhaçada. É como Paulo dizia: você gosta de fábula, você gosta de ser enganado, você gosta de historinha no ouvido, você gosta de nhenhenhé. Então você é incapaz de ouvir uma coisa verdadeira, porque a verdade às vezes machuca. Você não gosta disso. Você quer viver como se nada estivesse acontecendo. Você quer viver na ilusão de que você é filho de Abraão e que está tudo bem contigo, com a tua vida, e que você não precisa deixar nenhum pecado. Você quer viver na ilusão de que você é um religioso e que está tudo certo contigo. Então Jesus disse: você é incapaz de ouvir a minha palavra. E a questão que é aqui colocada é essa: será que todos são filhos de Deus? Não. Não. Nem todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que Deus adotou em amor, diz a Bíblia. Aqueles que creram, João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, João 1,12. Isso é que faz de alguém um filho de Deus. E quem é de Deus, Jesus diz no verso 42, vive na verdade. Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então, a verdade é que baseia a minha vida. Então, quem é de Deus vive na prática da verdade. Agora, quem não é de Deus, é como ele diz no verso 43, não ouve a sua palavra, é incapaz de ouvir a sua palavra. E essa incapacidade, como eu disse, uma incapacidade espiritual. E agora, como se não estivesse forte bastante o discurso, como se a conversa não estivesse pesado bastante, Jesus, no verso 44, diz para essa mesma turma: vós sois do diabo. Agora pegou. Agora o bicho pegou, gente. Você concorda comigo? Agora ele vira para os camaradas que haviam crido nele. Não é para os que não creram. Lembra que toda essa conversa começou com gente que diz que creu nele. Toda a conversa começou e ele diz assim: vocês são do diabo, que é o vosso pai. Mas não é Abraão, não, é o diabo. É o diabo, é. E vocês querem satisfazer-lhes os desejos.
E outra coisa, o pai de vocês foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha, se vocês são filhos do diabo, o diabo é pai da mentira, vocês são o que da mentira? Olha, pegadinha para vocês. Não, irmão, pensa bem. Irmãos da mentira, não, né? Você é filho do diabo, o diabo é o pai da mentira, mentira é o quê? Sua irmã. A mentira é sua sister, sua irmãzinha, mentira, está sempre com ela, né? Olha o que Jesus diz para os caras, rapaz. Jesus é corajoso demais, né, meu Deus do céu? Falou para os caras na lata. Mas porque eu digo a verdade, verso 45, não acreditam em mim, não me creem. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Olha, arrasou, né? Arrasou. Pisou em cima, né? Ranhou a ferida, irmãos. Disse toda a verdade, mas com o maior carinho. Você percebe que há um maior carinho aqui, né, de Jesus. Falou tudinho para ele. Ele diz o seguinte: quem não crê, não crê por causa do próprio envolvimento com o pai da mentira. Então você é incapaz de ouvir a verdade. Por quê? Você está envolvido com o pai da mentira. Você está tão envolvido com a mentira que quando a verdade vem, você a recusa. Você repele a verdade. Você não quer aceitar a verdade. Você prefere que a verdade seja mentira, porque é mais agradável a mentira do que a verdade. Então o que Jesus diz aqui é muito contundente, irmãos. Ele fala: quem não crê, na verdade não crê por esse envolvimento. Por isso a Bíblia diz para nós o seguinte: só tem dois tipos de pessoas: os que estão com Deus e os que estão contra Deus, os que ajuntam e os que espalham. Não tem ninguém que esteja um meio termo, o que é por Jesus ou o que é contra Jesus. E a Bíblia diz mais adiante o que é filho de Deus e o que é filho do diabo. Veja, esses que creram em Jesus eram filhos do diabo. Quanta gente que crê em Jesus é filho do diabo, irmãos? Quanta gente nas igrejas evangélicas que crê em Jesus é filho do diabo? Veja, eu não estou falando lá dos budistas, do Tibete, não. Eu estou falando daqueles que a princípio disseram que acreditavam em Jesus. Daqueles que a princípio disseram que criam nele. E são filhos do diabo, porque são incapazes de ouvir a verdade. E quando ouvem a verdade, ficam revoltados com a verdade. Se voltam fortemente contra a verdade. Isso é que está aqui sendo declarado por Jesus. E Jesus explica: mas por que não creem? Não crê porque exatamente é envolvido com o pai da mentira. Tem por pai o diabo e tem por irmã a mentira. Então fica envolvido nessa rede maligna e não consegue se libertar disso. Veja como isso é eficiente em relação à salvação ou à condenação. Tudo depende da verdade ou da mentira. A verdade que liberta, a mentira que escraviza. A verdade que salva, a mentira que perde. Tudo isso, irmão, dito aqui por Jesus. E no verso 51, ele diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, o que vai acontecer com ela? Não verá a morte eternamente. Guardar a verdade, não ver a morte, isso é a salvação. Pela palavra que é guardada, que te torna verdadeiramente um discípulo de Jesus, que faz toda a diferença na sua vida, não verá a morte. Porque a morte é fruto da mentira. A própria morte, a condenação, é fruto da mentira. Isso, irmãos, para a gente pensar um pouquinho. A morte está ligada ao inferno. A morte está ligada à mentira. A mentira está ligada ao inferno. Todas essas coisas são muito próximas e muito íntimas. Aí eu pergunto, eu quero brincar com essas coisas? Você quer brincar com o inferno? Não, né? Não quer. Você vai brincar com a mentira?
Ah, mas é uma mentirinha, pastor. Poxa, ela me livra de uns problemas e tal. Pode um crente mentir ou viver praticando pequenas mentiras, como se pecados tivessem grau de intensidade, irmãos? O assunto é sério. Você viu aqui comigo pela Bíblia a diferença que faz verdade e mentira. E normalmente quem mente e usa a mentira como desculpa, na verdade não confia em Deus e dá as desculpas mais esfarrapadas para justificar a sua mentira. Eu menti para escapar da punição. Essa é a mais usada, talvez, né? Por que você não confia em Deus, não? Não confia em Deus que te honrará, mesmo que você seja punido por dizer a verdade? Você não confia em Deus que honrará a verdade que você pratica e defende e vive? Então a mentira, na verdade, é uma falta de confiança em Deus. A mentira das teologias que o homem inventa, a mentira das seitas e das heresias, nada mais é de que uma falta de confiança em Deus, de que Deus seria bastante. Eu preciso inventar algumas coisas para tornar mais convincente a mentira na qual eu quero acreditar. Então veja que coisa terrível é a mentira, porque no fundo revela que eu não confio em Deus. Quando eu preciso usar dela como artifício para me livrar de alguma coisa, alguém liga para a sua casa. Toca o telefone e você diz para o filho, diz que eu não estou. Qual é o nome bonito que tem isso aí? Mentira. Tem um nome feio para isso também? Não, é a mesma coisa, mentira. É o mesmo nome, feio, bonito, é mentira, né? Eu não estou, diz que eu não estou. Por quê? Eu tenho medo de enfrentar aquela pessoa? Eu não confio em Deus que vai me livrar daquele chato? Hã? Não confia? Você não sabe dizer não? Você diz, estou ocupado, não posso falar contigo agora, depois eu te ligo, tchau. Não enche meu saco. Bom, é melhor do que mentira. É ou não? Você prefere dizer mentira? Eu prefiro dizer, não enche meu saco. É melhor. Mas estamos brincando com a mentira. Deus diz, irmãos, que é feliz quem confia no Senhor. Sabe onde está isso? Salmo 40, versículo 4. Olha como esse versículo traz luz sobre este assunto. Salmo 40, 4. Salmo 40, verso 4 diz: bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que põe no Senhor o quê? A sua confiança. E por causa disso, como consequência, não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Viu como a mentira é uma prova da falta de confiança em Deus? A mentira é como você dizer assim, eu vou resolver por mim mesmo. Eu não confio que Deus possa resolver esse caso por mim, então eu tenho que mentir para resolver. Então a Bíblia diz que é feliz o homem que confia no Senhor e por causa disso não pende para os arrogantes, não pende para os afeiçoados à mentira. A confiança em Deus te afasta da mentira. Confiança é fé, fé é verdade, isso te afasta da mentira. Estão sempre em oposição, é o que diz a Bíblia. Então, amados, alguns outros versículos para a gente encerrar. Provérbios capítulo 13, versículo 5, para ilustrar este raciocínio. Provérbios capítulo número 13, verso 5. Diz assim, o justo aborrece a palavra da mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Porque a pior coisa, irmãos, se é que posso dizer que é pior do que a mentira, não é, mas é você mentir e ser descoberto. Aí é pior, né? Aí a coisa fica feia, né, irmãos? Se bem que mesmo que não seja descoberto, Deus já viu, né? Mas o pior para aquela pessoa é ser descoberta. Aí é desonra, é falta de honra para a sua vida. A honra vai embora, mas o justo aborrece a palavra da mentira. O justo tem raiva da mentira. Irmão, a gente às vezes pensa que o justo, ele é bonzinho, ele é assim, amoroso, carinhoso. Não, o justo tem que ter raiva de algumas coisas. Sabia disso? Justo tem que ter ódio de algumas coisas. Deus tem ódio de alguma coisa. Sabia disso? Oh, pastor, não, meu Deus é amor. Mas o Deus amor também tem ódio. Deus odeia pecado.
Deus odeia quem provoca contenda entre os irmãos, está em Provérbios. Deus tem alguns ódios, algumas raivas que nós temos que ter também. Você tem que ter raiva do pecado, não do pecador, do pecado. Você tem que ter raiva da mentira, aborrece a mentira, você tem que estar irritado com a mentira. Não quero mentira na minha vida. Se você ficar assim passivo, paz e amor, você não vai ter raiva dessas coisas. E qualquer dia essas coisas vão estar grudadas em você. Mas se você tiver raiva delas, dificilmente elas vão grudar em você. Tenha raiva do pecado, você vai ver se você vai pecar. Não vai. Agora, quando você começa a ter simpatia pelo pecado, o pecado não é tão ruim assim, tem um cara legal, né, o pecado. Até que, de repente, eu vou nessa. Não é assim que funciona? Mas se você tiver raiva, ódio dessas coisas, elas não vão pegar em você. Efésios 4, 25. Diz a Bíblia Sagrada, em Efésios, carta de Paulo, capítulo número 4, versículo número 25. Vamos ler a palavra de Deus, Efésios 4, 25. Por isso, deixando o quê? A mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ordem bíblica, deixar a mentira, falar a verdade. Temos responsabilidade uns para com os outros. Se ainda não está convencido, mais 2 versículos para botar medo em você. Apocalipse 21. Apocalipse bota medo, né? Apocalipse 21, 27. Vamos ver se agora a coisa vai. Apocalipse 21, 27 diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, falando de Jerusalém celestial, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você vê o que está escrito aqui? Quem está no livro da vida do Cordeiro não é praticante de mentira. Não é. Então, estar no livro da vida e ao mesmo tempo ser praticante de mentira é impossível. Está dizendo o texto que na Nova Jerusalém, onde Deus habitará para sempre com os homens, não há espaço para quem pratica a mentira. E para encerrar, Apocalipse 22, versículo 15, para dar mais medo ainda, diz assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Está de braço dado com feiticeiro, com cachorro, com impuro, com assassino, com idólatra, com tudo. O que ama e pratica a mentira. Então, amados, veja como a verdade é definitiva para a nossa vida, para a nossa salvação. E como a mentira se torna uma comprovação de que você não é salvo coisa nenhuma. Então, pense bem sobre isso. Dê ouvidos à palavra de Deus, para que você permaneça nela, para que a fé que você declara seja a fé que você vive, permanecendo constantemente na palavra de Deus. Que a mentira não dê lugar, não tenha lugar na nossa vida, porque esse é um assunto que Deus leva muito a sério. Jesus levou muito a sério isso quando falou com aqueles homens que a princípio tinham até acreditado nele. Amém?